Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos dar sequência aqui na nossa programação da semana, trazendo aqui os debates sobre as eleições 2024, né? Conversando com os candidatos aí que estarão, né, que estão concorrendo aí ao pleito eleitoral e fazendo aquela famoso debate de ideias, né? Debate aí político que a gente precisa, né, utilizar aí desse momento para poder fazer. E dando sequência aqui à nossa entrevista, sequência às entrevistas aí dos candidatos, né? Eu estou aqui com a Daniele, né? Ela que é candidata à prefeitura aí de Niterói, né? Do Rio de Janeiro. Vamos conversar um pouco aí sobre, né? O propósito da sua candidatura e os problemas, né? De Niterói e do Rio de Janeiro como um todo. Então, Daniele, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Só peço para ligar o som, por favor. Opa. Então, bom dia, Guilherme, bom dia para quem nos assiste. Eu sou trabalhadora da educação, sou LGBT, a primeira mulher LGBT candidata à Prefeitura de Niterói. Atuo no movimento sindical, sou diretora licenciada agora por conta das eleições do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, CEP, em Niterói, e fui eleita aí pela oposição, coletivo Reviravolta na Educação. Também construo o movimento Mulheres em Luta, que é filiado à CSP com Lutas, e o setorial LGBT da CSP com Lutas. Então, uma vida aí dedicada às lutas da classe trabalhadora, da qual eu faço parte, e sou militante do PSTU há cerca de 20 anos. Né? E a nossa candidatura, que é meu candidato a vice, é o Sérgio Perdigão, que também é um trabalhador da educação, professor da rede estadual, professor da rede municipal do Rio de Janeiro, está enfrentando aí Eduardo Paes, com a sua política de botar os trabalhadores da educação na mira da violência policial. Então, a nossa candidatura, ela vem para apresentar uma alternativa para os trabalhadores que estão aí assistindo uma falsa polarização entre a Frente Ampla de Lula, a ultradireita de Bolsonaro, Cláudio Castro, que aqui na cidade se expressa com a candidatura do Jordi, né? E do lado da Frente Ampla também tem, aí, além do candidato Rodrigo Neves, tem a candidata Talíria, do PSOL, que ambos disputam quem tem o apoio do PT. E, na verdade, nenhum deles apresenta saídas para as necessidades da classe trabalhadora. Então, é uma cidade muito desigual, que tem aí está na rota dos empreendimentos imobiliários de alto luxo, né, o terceiro maior IDH do país, mas com uma crescente miséria, desemprego, subemprego, principalmente para os jovens, um crescimento dos moradores de rua, uma crise na educação, e que nenhuma dessas candidaturas, aí, nem da Frente Ampla, nem da ultradireita, apresenta um programa para defender, para atender às necessidades dos trabalhadores. Então, por isso que a gente está se apresentando como defendendo uma Niterói para os trabalhadores e a juventude, e se colocando como oposição de esquerda, revolucionária e socialista aos governos Lula, Cláudio Castro, Axel Grael, e defendendo que os trabalhadores governem organizados em conselhos populares, para que realmente os trabalhadores definam, né, deem as regras da sociedade, definam para onde vai o dinheiro. É isso. Para começar aí a nossa conversa. Perfeito.
E a primeira pergunta que eu faço, o Daniele, né? O PSTU, ele acredita, né, que as mudanças que vão ocorrer na sociedade vai se dar por meio das eleições? Olha, as eleições, falo que são um jogo de cartas marcadas que ganha quem tem poder econômico e que não são justos. Nós, por exemplo, não estamos no horário eleitoral gratuito, não somos convidados para a maioria dos debates, porque a lei eleitoral, né, diz que só pode estar na propaganda eleitoral os partidos que têm pelo menos 10 deputados no Congresso, as emissoras só são obrigadas a convidar também os partidos que têm 10 deputados no Congresso. E isso significa que os trabalhadores não têm o direito de conhecer todas as candidaturas. Não é um jogo justo esse processo das eleições. E também, né, esse regime, que é a democracia dos ricos, os trabalhadores não têm controle sobre quem eles elegem, além de votar e delegar pessoas, os deputados, vereadores, para tomar decisões em nome dos trabalhadores, e essas decisões que atacam os direitos dos trabalhadores. Por exemplo, a gente teve ataque, a votação do reajuste salarial dos servidores aqui de Niterói, que foi menos de 5%, o reajuste que a Câmara dos Vereadores votou. Toda vez que as empresas de ônibus pedem para que seja aumentada a passagem, os vereadores aprovam essa demanda do grande empresariado. E para os trabalhadores é sempre ataque, né? Os projetos sempre atacam os trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. Então, a gente percebe, como vários trabalhadores percebem, que essa democracia dos ricos, a democracia burguesa, é uma ditadura para os trabalhadores do capital, do grande empresariado. E nós participamos do processo eleitoral para dialogar com os trabalhadores, para apresentar uma alternativa são os conselhos populares, que é a forma de poder que os trabalhadores têm, e apoiar todas as lutas. É uma participação que a gente apresenta o nosso programa e chama os trabalhadores a se organizar e lutar. E cada voto no PSTU é um voto que manifesta um acordo com esse programa. Isso é importante. Mas não semeamos ilusões aos trabalhadores, não dizemos vote 16 que sua vida vai melhorar. Não, dizemos manifeste o acordo no nosso programa, votando, mas vem se organizar para lutar para transformar essa realidade. Ô, Daniele, você falou aí da questão, né, eleitoral, né, da legislação eleitoral, que de fato é bastante antidemocrática com com partidos como o PSTU, também outros também que não participam do debate eleitoral. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, né? Porque nas emissoras de TV, né, a, inclusive a emissora, né, ela tem a possibilidade de chamar sim um candidato é, que não bate aí com a legislação eleitoral. Ela não chama porque não quer, né? Então eu gostaria que falasse até quando que é a lei eleitoral que não permite vocês participarem de debates e até quando, né, é má vontade aí da emissora não chamar, né, vocês. Então, as emissoras não são proibidas de nos chamar. Como eu falei, esse dado aí de pelo menos 10 deputados
é o que obriga as emissoras a convidar. Elas não são proibidas de convidar. Não nos convidam, por quê? Nós dizemos que para atender as necessidades dos trabalhadores é preciso tirar dos grandes empresários, da classe burguesa, incluindo as emissoras, que também aqui no Brasil estão nas mãos do grande empresariado. São poucas famílias que controlam os meios de comunicação de massa. E não tem interesse de ter ali, dar voz, dar espaço para uma grande quantidade de trabalhadores poder conhecer um programa revolucionário, socialista, de apoio às lutas, que apresente a necessidade presente aí, chame os trabalhadores a se organizar, a lutar e tomar dos grandes empresários o poder econômico e o poder político também. Certo. E, Daniele, você falou aí da questão dos servidores municipais, né, de Niterói. Conta um pouco, né, qual é a realidade aí desses servidores e essa questão do aumento salarial? Então, os servidores municipais têm acumulados nos últimos 20 anos uma perda salarial de mais de 20%. Tá? E que é a política de arrocho salarial que todos os governos estão implementando para o funcionalismo, porque tem aí em curso toda uma preparação para a aprovação da reforma administrativa, a PEC 32, que vai acabar com a estabilidade dos servidores públicos. E em Niterói não é diferente, a gente já tem um processo avançado de privatização da saúde, com boa parte dos trabalhadores em regime de contratação temporária, RPA. Na educação, um processo de terceirização do setor da limpeza, que agora está avançando para o setor da cozinha, que a gente teve um concurso público que só saiu porque teve muita luta dos trabalhadores da educação e dos pais de aluno, e que teve muito poucas vagas e não abriu vaga para as cozinheiras escolares, e a prefeitura abriu um processo de contratação temporária. Então, o prefeito Axel Grael, que é o atual, que é aí, né, tem o seu sucessor, o candidato Rodrigo Neves, estão preparando a reforma administrativa aqui em Niterói, avançando com a privatização dos serviços públicos. Há uma campanha de desmoralização dos servidores públicos e na educação se expressa com o ataque ao sindicato, a dirigentes sindicais, com mais autoritarismo dentro das escolas, assédio moral, que está a serviço da privatização e destruição dos serviços públicos, que tem aí como principal projeto a reforma administrativa, que tem aí um acordo, né? Não há divergência entre o Lula, por exemplo, o Lira, né, que é o presidente do Congresso e representa a ultradireita. Então, esses dois lados da falsa polarização que a gente vê atravessar essas eleições concordam em implementar a reforma administrativa, cortar gastos com os trabalhadores para poder sobrar para pagar a dívida pública, dar dinheiro para banqueiro, para empresário. Essa é a lógica do arcabouço fiscal, do regime de recuperação fiscal do Cláudio Castro aqui no Rio de Janeiro e da lei de responsabilidade fiscal nos municípios, como implementado pelo Axel Grael, e mantida aí, não há proposta de ruptura com a lei de responsabilidade fiscal
pelo Rodrigo Neves, nem Talíria, nem o Jordi da ultradireita. Então, essa é a realidade aí dos servidores e o desafio de chamar, unificar as lutas para derrotar a reforma administrativa e a destruição dos serviços públicos. Ô, Daniele, a gente fala aqui a âmbito, né, municipal, mas a gente também precisa falar, e eu gostaria que você falasse, né, a âmbito federal, né, porque parece que os servidores, né, federais aí estão, né, sofrendo aí na mão aí do governo Lula-Alckmin com a questão do 0% aí de reajuste. Exatamente. A gente tem um processo de luta dos Correios, do IBAMA, do INSS, que enfrentam o governo Lula. Correios, por exemplo, enfrentou a política de reajuste zero. A exemplo dos servidores da educação federal, que no primeiro semestre tiveram uma greve. Que o governo Lula implementa os planos da burguesia, né, do grande empresariado internacional, né, e que esses planos são de recolonização dos países, que é o que a gente vê acontecer na Ucrânia, na Palestina, recolonização, retirada de direitos, é o que a gente vê aí na reforma administrativa, ao não revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que o Lula poderia não revogar a Base Nacional Comum Curricular, que é algo que dá sustentação ao novo ensino médio, que pode ser feito numa canetada. Então, a retirada de direitos. E também o extermínio da população, né, dos trabalhadores, principalmente os setores oprimidos, mulheres, negros, LGBTs, indígenas, imigrantes. É o que a gente vê aí o Lula implementando. Por exemplo, hoje o Brasil é o campeão aí dos assassinatos às pessoas LGBTs, 5º lugar no feminicídio, segue o genocídio negro e indígena e não tem sequer uma campanha de combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia. Então, não só para o funcionalismo, mas também para a classe trabalhadora, o governo Lula segue a cartilha da burguesia internacional, ou seja, do grande empresariado internacional. Ô, Daniele, aqui em São Paulo, né, muito por conta aí da questão, né, do Pablo Marçal, né, alguns setores de esquerda se discute que é necessário aí, né, repensar a esquerda, né, é algo aí que, né, eu concordo, mas aí o caminho que se faz é bastante, né, complicado. E um dos temas que é discutido é a questão da chamada segurança pública, né? O que você e o PSTU pensam sobre essa questão? Então, a segurança pública o que a gente assiste aí é esse setor da ultradireita dizer que a saída para o combate à violência é mais polícia. E nós compreendemos que a violência, a falta de segurança, ela é produto da crise econômica, do desemprego, da desestruturação aí da sociedade. E é necessário atacar esse problema pela raiz, gerando emprego na sociedade, não só através do concurso público, mas também com uma empresa de obras públicas que gera emprego, construi escolas, postos de saúde. E a polícia, ela é a maior responsável pela violência. A gente tem aqui em Niterói a polícia como responsável por 82% dos homicídios a pessoas negras, que essa violência toda da policial
tem um alvo, que são os trabalhadores e trabalhadoras negras, especialmente a juventude negra. Então, é muito importante a desmilitarização da PM para acabar com esse regime opressor aí, e é utilizado como desculpa a guerra às drogas. Então, nós defendemos a legalização, descriminalização das drogas pelo fim do genocídio da população negra. A gente tem também um encarceramento em massa da juventude negra. Então, tem que ter um debate pela desmilitarização, uma campanha pela legalização das drogas, e tratar o consumo de drogas, ou melhor, a adicção, quem é viciado, é dependente químico, como uma questão de saúde pública. Esta o que a gente do PSTU propõe para acabar com a violência. E não é mais polícia, como diz a ultradireita, e muito menos a posição aí da Frente Ampla de Lula, Rodrigo Neves está ali aqui em Niterói, de capitular a ultradireita e não pautar o debate da legalização, descriminalização, desmilitarização da polícia, o fim do encarceramento da juventude negra. Certo. E você falou a questão do transporte público, né? O que a candidatura aí de vocês estão levantando? Então, o transporte público é uma necessidade dos trabalhadores e está sendo tratada como mercadoria, com as concessões das linhas para o grande empresariado. Nós defendemos que os trabalhadores que têm que controlar o transporte organizado através de conselhos populares. Por exemplo, tem um Conselho Popular do Transporte, que reúna os trabalhadores do transporte e reúna os trabalhadores usuários do transporte e organize quantas linhas tem que ter, por exemplo, as linhas em horário noturno, que é importante principalmente para as mulheres trabalhadoras, e garanta tarifa zero, passe livre para os estudantes, para os desempregados, que garanta aí a organização do transporte sob o controle dos trabalhadores e que atenda às necessidades. A gente tem, por exemplo, a Barca aqui em Niterói, que é um valor exorbitante e não funciona durante a noite. Várias linhas, por exemplo, a região oceânica, para vários bairros que não rodam durante a noite. Então, é muito importante ter os conselhos populares organizando e estatizar as linhas, tirar das mãos do empresariado, porque o transporte é uma necessidade dos trabalhadores, não é uma mercadoria. Certo. E é possível, né, implementar, por exemplo, políticas como tarifa zero? É perfeitamente possível, que a gente já tem alguns municípios que, inclusive, fazem, mesmo que o transporte esteja muito precário, o que mostra que é possível. E desde que os trabalhadores estejam organizados em luta, porque a máfia dos transportes não vai querer abrir mão dos seus lucros. Então, é fundamental que os trabalhadores se organizem em conselhos populares desde já para enfrentar os interesses da máfia dos transportes, das empresas de ônibus e dos seus vereadores que representam e defendem os lucros dos empresários dos transportes. Nós queremos governar a cidade com os trabalhadores, por isso é importante que os trabalhadores se organizem em conselhos populares também para lutar e enfrentar a Câmara de Vereadores, que tem mostrado aí que defende os interesses do empresariado dos transportes, e esse setor que vai perder dinheiro, sim, para que tenha tarifa zero.
Certo. Falar um pouco aí, né, da LGBTfobia. Qual que é a importância aí para as candidaturas, né, do PSTU, né, essa questão aí de lutar em defesa da população LGBT? Bom, como eu já falei, o Brasil é o campeão do assassinato às pessoas LGBTs, principalmente as pessoas trans. É, cerca de 90% das pessoas trans não conseguem concluir o ensino fundamental, são expulsos das escolas pela violência transfóbica, seja ela física ou psicológica. Mais de 90% das mulheres trans acabam caindo na situação de prostituição, e quando conseguem um emprego, estão localizados aí no setor muito precarizado, com baixo salário. Então, é uma realidade muito dura para as pessoas LGBTs aqui no nosso país, e Niterói não é diferente. Então, o combate às opressões, ele é um princípio para nós. Não se mexe, porque nós precisamos unificar a classe trabalhadora, né, para lutar, para derrotar aí o capitalismo e para atender às necessidades dos trabalhadores. Por exemplo, eu já falei que não tem uma campanha de combate à LGBTfobia, que é fundamental, nas escolas, inclusive, enfrentando a escola com mordaça. Além de garantir o emprego, com concurso público, que é um mecanismo para gerar emprego, especialmente para as pessoas trans, aí, que as empresas não contratam, plano municipal de obras públicas, com uma empresa pública de obras, por exemplo, para gerar emprego, inclusive para as pessoas LGBTs. O investimento na educação para combater aí a privatização, o escola com mordaça, e o combate à violência, e também a saúde, porque as pessoas LGBTs têm muita dificuldade de acessar o serviço de saúde, são discriminadas, sofrem violência, as pessoas trans precisam de um atendimento multiprofissional, precisam ter, por exemplo, para fazer a terapia hormonal, além do atendimento com endocrinologista, precisa ter acesso aos remédios. Além de ter a consulta com um especialista, tem que receber os remédios, porque a terapia hormonal é como o tratamento das doenças, como cardiopatia, que a necessidade desses hormônios ela é todo mês, contínua. Então, tem que ter a distribuição dos medicamentos para a terapia hormonal para as pessoas trans, que não existe. Além de ter um despreparo dos profissionais que precisa avançar. Então, essas são medidas muito importantes para o setor LGBT, da classe trabalhadora. O combate à LGBTfobia é fundamental para que os trabalhadores se unifiquem para lutar, para transformar essa sociedade, tirar o poder das mãos da burguesia, os trabalhadores darem as regras, unificados na sua diversidade, naquilo que tem de diferente, respeitando as diferenças, mas se unificando naquilo que tem em comum, que é o fato de serem trabalhadores. Pessoas LGBTs são pessoas, são trabalhadores, ao contrário do que diz o discurso da ultradireita, é um discurso de ódio, e também do descaso, da omissão da Frente Ampla aí, do Lula, né, que aqui é o Rodrigo Neves e a Thalíria. Falando um pouco dessa omissão, né? Uma das coisas que eu escuto que me incomodam bastante, né? É quando falam que discutir isso seria uma cortina de fumaça, né? E que mais ajudaria a extrema-direita do que qualquer outra coisa. Qual que é a importância de fazer esse combate, né?
né, que é contra a extrema-direita na questão da homofobia e outros tipos de opressões? Olha, o combate à ultradireita é muito importante, porque é um discurso, é um setor que representa a classe burguesa, a classe dos patrões, dos ricos e poderosos, que coloca de maneira mais explícita que esse setor dos trabalhadores tem que morrer, expressa a política da grande burguesia, do grande empresariado internacional, de extermínio dos trabalhadores, especialmente os setores oprimidos, como as LGBTs. Então, é muito importante o combate a essa ultradireita, que, por exemplo, dentro das escolas, tem o Escola com Mordaça, que é para impedir o combate à LGBTfobia, ao racismo, ao machismo dentro das escolas e impor uma escola de pensamento único, né? Uma escola autoritária, que isso facilita a privatização da educação, a destruição da escola pública, né? E é fundamental combater esse discurso, mas também é preciso denunciar a omissão do outro lado desse fla-flu aí, dessa falsa polarização, que não vai até o fim no combate à LGBTfobia e o enfrentamento desse setor da ultradireita. A gente teve o PT, nos governos do PT, a retirada do kit escola sem homofobia pela Dilma, que cedeu aí à ultradireita. O PLC 122 de criminalização da LGBTfobia, que foi negociado com a bancada aí, conservadora, e o Marco Feliciano, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, uma negociação que o PT fez, rifou as pautas LGBTs. Então, é preciso combater os dois setores. Nenhum dos dois lados dessa falsa polarização é consequente no combate à LGBTfobia. É preciso que os trabalhadores se organizem, a gente combata essa ideia falsa, essa ideologia no seio da classe trabalhadora, para que a gente se unifique. Certo. E indo para a parte aqui final da nossa entrevista, algumas últimas perguntas, né? Eu sempre faço essa pergunta aí para o pessoal, né? Os candidatos do PSTU, porque, né, eu acho importante fazer esse debate, né? Em 2022, né, teve uma iniciativa que eu acho que foi bastante acertada, que é a iniciativa do Polo Socialista. Contudo, né, os companheiros terminaram com essa experiência, né, ao meu ver, de forma bastante, né, precipitada. Eu gostaria de saber por quê e qual que é a dificuldade aí de ter um novo polo, né, uma nova aglutinação que junte os setores que reivindicam a independência de classe. Olha, o Polo Socialista e Revolucionário foi uma iniciativa importante em um momento em que a gente tinha uma polarização muito grande, né? E para o processo eleitoral, o último processo eleitoral presidencial, que tinha um setor, né, ali da ultradireita que, né, defende a mudança do regime. Então, foi muito importante para se expressar naquele processo eleitoral um programa de independência de classe, né, de oposição aí a esses dois lados dessa falsa polarização. E o Polo, né, ele teve esse papel.
E agora a gente continua aí essa unidade nas lutas, nas mobilizações, dentro dos sindicatos. A gente tem aí a CSP com Lutas, uma central sindical e popular, que militamos juntos dessas organizações que compuseram o polo, e que essa unidade é muito importante e que tem esse espaço, né, para que ela aconteça. Agora, para avançar para uma unidade aí que não seja no processo eleitoral, né, numa aglutinação do processo eleitoral, né, nem nas lutas, isso seria ter uma organização política, uma frente, e aí tem diferenças programáticas entre esses setores, que elas foram ali tratadas, né, no momento que o polo aconteceu, mas elas existem na realidade. Por exemplo, a desmilitarização da PM, a Ucrânia, tem divergências, né? E que uma unidade, né, um agrupamento de pessoas, ele se dá, na nossa visão, em torno a um programa e a uma estratégia, né? Não porque as pessoas são bonitas, né, tem uma confiança, mas em torno a ideias, a um programa. E diante dessas divergências programáticas, né, não há como avançar. Não formamos o polo, né, eu acredito que as outras organizações também, com o intuito de fusão, né? Nós do PSTU fazemos parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, a LIT. Os companheiros da CST, por exemplo, constroem outra internacional. Não há um debate de fusão entre essas duas organizações, porque temos divergências programáticas, né? Seria bom se essas divergências avançassem aí para que a gente tivesse um programa comum, mas hoje por hoje não temos. Então, seguimos aí fazendo unidade nas lutas, nas greves, que é o importante, né? A gente ter unidade na ação, nas lutas, e as divergências programáticas a gente vai colocando à prova da luta de classes, que é a realidade, é o teste do programa de cada organização. Na prova da luta de classes é que vai fazer aí, ver quem está correto e resolver as polêmicas. Tá certo, Daniele. Mas uma coisa aí que eu não entendo, né, é por que, né, dentro, né, por que não se pode fazer esse debate programático, colocar as divergências aí, as claras, dentro de uma frente? Porque a gente sabe que é possível fazer isso, né? Que toda uma frente vai existir divergências, vai existir diferença entre as organizações que a compõem. Então, para nós, o debate polêmico a gente faz em todos os momentos, mas tem uma questão muito importante que, para nós do PSTU, que está mais importante nesse momento, que é a construção do Partido Revolucionário. A gente tem uma crise capitalista que, como eu falei, coloca para os trabalhadores fome, miséria, morte, desemprego, e faz com que seja urgente a questão da revolução socialista. E para ter uma revolução socialista é fundamental ter um partido revolucionário, uma ferramenta de luta da classe trabalhadora, com um acúmulo histórico das lutas da classe, que é a teoria, em conjunto com a intervenção nas lutas, a luta de classes. Esse é o dilema, né? É aquela frase que a crise da humanidade é a crise da direção revolucionária. Então, para nós, nesse momento, é muito importante afirmar o PSTU enquanto um partido revolucionário, né? E as polêmicas, elas são debatidas na intervenção da luta de classes,
em todo e qualquer espaço, mas para nós afirmar a construção do Partido Revolucionário, botar isso na frente é muito importante nesse momento. Certo. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Eu quero aqui agradecer, né, imensamente a participação da Daniele e eu passo a palavra aí para ela fazer suas considerações finais. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer ao Guilherme e ao podcast Mesa de Debate por esse espaço, essa oportunidade de apresentar um pouco do nosso programa, falar para os trabalhadores, porque, como eu disse, o jogo eleitoral não é justo, o nosso espaço é muito limitado do que esse sistema político, aí, desse regime político, nos coloca, chamar os trabalhadores a conhecer o nosso programa do PSTU, o programa que a gente está adaptando aqui para a realidade de Niterói, e ajudar a divulgar e entrar em contato com a gente para se organizar para lutar, porque o apoio a todas as lutas é fundamental. A revolução socialista, uma revolução socialista, é urgente e necessário. Não está batendo na porta, mas é preciso construir. Por isso que a gente chama os trabalhadores a conhecer o PSTU, vir lutar junto com a gente e construir uma ferramenta para que os trabalhadores realmente governem a sociedade, deem as regras e não só obedeçam e paguem a conta, obedeçam a regra que a burguesia fez e paguem a conta e passem fome, estejam desempregados, morram, como está acontecendo hoje, que o capitalismo mostra todos os dias que não dá certo. E nós precisamos construir o socialismo, uma sociedade sem opressão, sem exploração, uma ferramenta para isso é muito necessária, que é o Partido Revolucionário. Então, obrigada aí, Guilherme, pelo espaço aí, né? Um abração. Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez agradecendo a Daniele, também agradecendo a você que estiver nos assistindo. E peço aí para o pessoal se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco e acompanhe o nosso trabalho. Curta, compartilhe e comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas e siga a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. E quem puder, contribua aqui com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Então é isso aí, pessoal. A programação continua, né? Um forte abraço e fui!